Eu os convido agora a abrir as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, e eu lerei os versos 1 e 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 1 e 2. Eu leio e você me acompanha silenciosamente aí na leitura. E a minha sugestão é que você permaneça com a sua Bíblia aberta, enquanto eu explico o sentido daquilo que vamos ler. Diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Damos-te graças mais uma vez, ó Senhor, por nos permitires pisar os teus átrios. Damos-te graças por nos aceitares na tua presença. Damos-te graças por nos permitires nos debruçar, mais uma vez, sobre o texto sagrado. E pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê uma boa compreensão destes 2 versos que lemos, que possamos ver a tua glória neles e que sejamos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo, enquanto meditamos nesta passagem. Faze isto, Senhor, nós te suplicamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós temos o hábito aqui em nossa igreja de pregar série de sermões em um livro da Escritura. A gente pega um livro e vai até o final dele. Ficamos mais de um ano pregando em Eclesiastes. Terminamos no último domingo uma série de sermões no livro do Eclesiastes. E durante todo aquele tempo, mais de um ano, nós ouvimos Salomão, que acreditamos ser o autor do Eclesiastes, analisando a vida debaixo do sol. E se você nos acompanhou pelas páginas do Eclesiastes, você viu que Salomão nos mostrou ao longo de toda aquela jornada que a vida debaixo do sol é bem estranha, bem estranha. Salomão se refere à nossa existência debaixo do sol como sendo vaidade de vaidade, correr atrás do vento. Salomão nos ensinou ao longo de todo aquele tempo que viver debaixo do sol é como tentar agarrar vapor, inútil. E como nós estamos saindo de um livro assim como o Eclesiastes, você pode estar pensando, depois de ouvir uma série de sermões no Eclesiastes, você pode estar pensando que é simplesmente impossível encontrar contentamento na vida debaixo do sol. E hoje nós vamos começar uma nova série de sermões em um novo livro da Bíblia. Hoje nós vamos começar a focalizar a Epístola de Paulo aos Filipenses. E eu acho que isso vai ser oportuno, porque
Se o Eclesiastes pode ter deixado você assim bastante pessimista, achando que é impossível encontrar contentamento na vida debaixo do sol, a carta de Paulo aos Filipenses vai mostrar a você e a mim que é possível ser feliz em toda e qualquer situação. Paulo termina essa carta dizendo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, a partir de hoje, nós vamos ver qual é o segredo do apóstolo Paulo. Como foi que Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação? Hoje nós vamos só ser introduzidos à carta aos Filipenses. Eu espero que você fique animado para acompanhar-nos ao longo das próximas semanas ao analisarmos toda a carta de Paulo aos Filipenses. Este é um livro menor. O Eclesiastes foram 12 capítulos, esse aqui só tem 4. Então, não será uma série tão longa. Hoje nós vamos focalizar apenas os 2 primeiros versículos que acabamos de ler ainda há pouco. O que Paulo faz nesses 2 primeiros versículos? Paulo identifica aqui o remetente da carta, ele identifica o destinatário da carta e ele faz uma saudação inicial. Era assim que se escrevia uma carta nos dias de Paulo, na cultura em que Paulo vivia. Você pode achar isso estranho, porque nos nossos dias, a identificação do remetente de uma carta só vem lá no final, não é assim? A gente começa escrevendo Ipatinga, coloca a data, faz uma saudação à pessoa a quem nós vamos nos dirigir, diz o que tem que dizer, e só lá embaixo você vai revelar quem é o remetente da carta. Mas nos dias de Paulo não era assim que a coisa funcionava. Nos dias e na cultura de Paulo, logo no início da carta, você já tinha a identificação do remetente. Então, vamos olhar aí e descobrir quem é o remetente desta carta? Como é que o remetente se identifica aí? Então, a carta começa assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Então, aí você tem a identificação do remetente. Paulo e Timóteo. Seria Timóteo também autor desta carta? Irmãos, parece que não. Parece que o autor desta carta é o apóstolo Paulo sozinho. Por quê? Porque no restante da carta a gente percebe que ele usa os verbos, ele usa os pronomes na primeira pessoa do singular. Por exemplo, se você continuar lendo a carta aí no verso 3, nós não lemos o verso 3, mas se você observar aí a partir do verso 3, Paulo diz: dou graças ao meu Deus. Ele não diz damos graças ao nosso, ele dou graças ao meu Deus por tudo que eu recordo de vocês. Percebe? Pronomes e verbos, primeira pessoa do singular. E Paulo diz lá, quando ele chega aí no verso 4, ele fala que se lembrava dos filipenses, ele diz, final do verso 4, em todas as minhas orações. Ele não diz em todas as nossas orações, como se a carta tivesse uma dupla autoria. E no verso 6 ele diz, eu estou plenamente certo.
Ele não diz nós estamos, Timóteo e eu, nós estamos plenamente certos. Ele usa o verbo o sujeito, o verbo, ele usa os pronomes, todos na primeira pessoa do singular. Então, quem é o autor da carta? Quem é o remetente? Paulo, o apóstolo, conhecido de todos nós. Mas então a gente se pergunta, por que que ele menciona Timóteo aqui, juntamente consigo, com ele mesmo? Irmãos, nós sabemos que Timóteo era um daqueles auxiliares do grupo apostólico, não é? O grupo apostólico tinha obreiros auxiliares que orbitavam em torno do grupo apostólico. Não eram apóstolos, mas estavam ali auxiliando o grupo apostólico. Sabemos que Timóteo era um desses auxiliares do apóstolo Paulo. Sabemos também que ele estava na companhia de Paulo quando Paulo escreveu esta carta. Então faz sentido que ele mencione aqui Timóteo. Paulo estava preso em Roma, Timóteo estava lá com ele, fazendo companhia, ajudando, assistindo Paulo nas suas necessidades. Por que Paulo, então, cita Timóteo aqui? Nós não sabemos claramente, mas olha, talvez Paulo mencione Timóteo aqui porque ele tinha planos de enviar Timóteo a Filipos em breve. Paulo diz isto na sua carta. Então, talvez ele tivesse preparando já o terreno para esse envio de Timóteo aos crentes lá da cidade de Filipos. Dê uma olhada no capítulo 2, você vai ver aí no verso 19, Paulo fala dessa sua intenção. Filipenses 2,19 diz: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Então, Paulo revela essa intenção de enviar Timóteo, talvez seja por isso que ele mencione Timóteo logo aí no início da carta. Uma outra possibilidade é a de que Paulo, ao mencionar Timóteo, talvez ele já esteja antecipando um problema que ele já sabe que vai tratar no corpo da carta. Quando a gente lê a carta de Paulo aos Filipenses, a gente percebe que por alguma razão Paulo estava preocupado com a unidade da igreja. Parece que por alguma razão a unidade da igreja estava correndo risco. Veja, por exemplo, o apelo que Paulo faz à unidade aí no capítulo 2. Você está com a Bíblia aberta, olha o capítulo 2, verso 2, Paulo diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, se Paulo faz esse apelo à unidade, é porque parece-me que ele sabia de algum problema quanto à unidade da igreja lá em Filipos. E no capítulo 4, verso 2, ele se dirige aí citando duas irmãs nominalmente que estavam tendo problemas de relacionamento. Olha como ele fala aí em 4:2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Então parece que essas duas irmãs estavam com alguma rusga, estava tendo problema de relacionamento. Então Paulo faz esse apelo. Então, como nós sabemos que Paulo vai tratar de problema de unidade no corpo da carta, talvez a gente possa aqui concluir
que ele menciona Timóteo para antecipar, de alguma maneira, o problema. Talvez Paulo mencione Timóteo aqui para chamar a atenção para a importância da unidade, para a importância da comunhão, para a importância da amizade, para a importância do companheirismo cristão. Então, talvez Paulo esteja aqui mencionando Timóteo porque ele deseja mostrar para os seus leitores que a vida cristã não é um projeto solo. Talvez ele deseja mostrar aqui que ele não era um lobo solitário. Ele tinha Timóteo com ele. Então, talvez ele esteja já dando um recado para a igreja na direção da unidade, na direção da comunhão, na direção do companheirismo cristão. Talvez seja por isso que ele tenha mencionado Timóteo aqui no início da carta. Agora, eu quero que você perceba o modo como Paulo qualifica a si mesmo e a Timóteo. Como é que eles se qualificam aqui, Paulo e Timóteo? Servos de Cristo Jesus. Gente, isso aqui é curioso, porque normalmente Paulo começa as suas cartas evocando a sua autoridade apostólica. Normalmente ele começa, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Às vezes ele coloca servo de Cristo, mas ele coloca servo de Cristo sem deixar de mencionar o seu apostolado. Mas, curiosamente, aliás, ele não evoca o seu apostolado na carta a Filemon também. Mas ela é uma carta pessoal, é para um amigo, para uma pessoa, não para uma igreja. Mas aqui, Paulo está escrevendo para uma igreja e, curiosamente, ele não reivindica a sua autoridade apostólica como de costume. Ele não começa a sua carta apresentando as suas credenciais apostólicas. Ele não se apresenta aqui como apóstolo, mas ele se apresenta como servo de Cristo. Isso é importante. Por que será que Paulo, de maneira intencional, se identifica no início desta carta como servo de Cristo Jesus? Irmãos, talvez isso seja porque Paulo tivesse com a igreja dos Filipenses uma relação muito estreita, uma relação de profunda amizade. A relação de Paulo com a igreja dos Filipenses era uma relação de cumplicidade mesmo. Então, Paulo não sente a necessidade de evocar a sua autoridade de apóstolo. A autoridade de Paulo, o ministério de Paulo não estava sendo questionado lá na igreja dos Filipenses, como acontecia, por exemplo, em Corinto. Aqueles que estão estudando a carta de Paulo aos Coríntios comigo às quartas-feiras sabem que havia lá uma certa dificuldade de aceitação de Paulo como apóstolo de Cristo lá na igreja de Corinto. Não era o caso em Filipos. A gente percebe que a relação de Paulo com a igreja dos Filipenses era uma relação doce, amorosa. Deixe-me mostrar um exemplo. Veja o capítulo 4, não é? Veja o capítulo 4, versos 15 e 16. Paulo diz assim, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Para a igreja de Corinto, Paulo escreveu,
eu despojei outras igrejas para servir vocês. Paulo não recebia ofertas da igreja de Corinto. Mas aqui ele está dizendo que da igreja dos filipenses ele recebeu apoio financeiro. Os filipenses sustentavam financeiramente o ministério de Paulo. Eles não questionavam o apostolado dele. Eles não colocavam em xeque a autoridade de Paulo. Então, talvez isso explique o fato de Paulo não precisar começar a carta evocando a sua autoridade apostólica. Então, eu estou aqui tentando explicar a ausência do termo apóstolo de Cristo. Mas a presença do outro termo. Ele não se apresenta como apóstolo, mas por que ele se apresenta como servo de Cristo? Irmãos, para a mentalidade judaica, talvez o termo servo não soasse assim de maneira tão negativa. Isso porque os judeus estavam acostumados com o uso do termo para se referir a Israel, por exemplo, como servo do Senhor, para se referir ao Messias como o servo do Senhor. Mas prestem bem atenção, Paulo não está escrevendo para uma igreja judaica. Paulo está escrevendo para uma igreja composta na sua maioria de gregos. E o termo grego que Paulo usa aqui é o termo doulos, ou no plural, douloi, que é o termo que os gregos usavam para escravo. Então, para a mentalidade grega, chamar-se a si mesmo de escravo era um rebaixamento, era rebaixar-se a si mesmo. Servo, na mentalidade na mentalidade grega, era aquele que vinha depois do último na escala social. Então, ao se referir a si mesmo e a Timóteo como servos de Cristo Jesus, douloi, ele está usando um termo que era desqualificante para a mentalidade grega. Por que Paulo faz isso? Irmãos, talvez Paulo escolhe apresentar-se como servo, talvez Paulo tenha escolhido esse termo que era desqualificante para os seus leitores gregos, porque ele já esteja também antecipando algo aqui. Talvez Paulo já esteja aqui apontando para a necessidade do cultivo da humildade cristã. Os cristãos são seguidores de um homem que era manso e humilde de coração. E a gente percebe ao ler a epístola aos Filipenses que o orgulho e a soberba é um dos problemas que Paulo vai tratar. Dê uma olhada no capítulo 2. Ele vai fazer um apelo à humildade no capítulo 2. Parece que o orgulho estava prejudicando de alguma maneira a vida daquela igreja. Veja o verso 3 do capítulo 2. A partir do verso 3 é um apelo à humildade. Olha, nada façais por partidarismo ou vanglória. Não faça nada por orgulho, mas por humildade. Considere cada um os outros superiores a si mesmo. Olha, não se considere mais e melhor do que ninguém. Considere o outro melhor do que você. Isso é um chamado à humildade, não é? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu.
senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, não busque os seus próprios interesses, não pense em você mesmo, pense no outro. E aí ele aponta para o exemplo de Jesus, verso 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Por que você deve ser humilde? Porque Jesus é humilde, ele é Deus. Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Ele é a expressão exata do ser de Deus. E apesar de ser quem ele é, ele não se sentiu ofendido quando teve que assumir a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, por que Paulo começa a sua carta se identificando como servo, escravo, o menor de todos? Ele já está dando uma pista de algo que ele vai tratar na carta. Ele já está antecipando o conteúdo da carta. Ele já está deixando um exemplo pessoal, lembrando a todos: queridos, eu sou apóstolo, sim. Eu recebi o meu ministério do próprio Senhor Jesus. Mas todos nós somos servos, apenas servos e nada mais. Então, Paulo talvez ele escolha aqui essa qualificação com essa intenção de dar um tom de humildade já no início da sua carta. Então, até agora, passamos esse tempo todo analisando o remetente da carta, ok? Mas Paulo identifica aqui também o destinatário. Quem são os destinatários da carta? A quem ela foi enviada? Está no verso 1. A carta foi enviada a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Está aí a identificação do destinatário da carta, não é? Quem são esses destinatários? Quem são esses santos que viviam em Filipos? Irmãos, Lucas nos conta lá no livro dos Atos dos Apóstolos, mais precisamente no capítulo 16, como foi que essa igreja foi plantada, a igreja dos filipenses. Os irmãos conhecem a história, acho que vocês conhecem. Na sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo tinha planos de ir para a Bitínia. Mas acontece que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O Senhor frustrou os planos de Paulo. E à noite, Paulo teve uma visão de um homem, lembra? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo teve uma visão de um homem fazendo essa convocação. Ele entendeu que era uma mensagem do Senhor. E Paulo, então, partiu para a Macedônia, obedecendo a esse chamado, e foi parar exatamente na cidade de Filipos. A cidade tinha esse nome porque foi fundada por Filipe II, pai de Alexandre o Grande. E Paulo chegou lá em Filipos. Os irmãos sabem que a estratégia de Paulo era normalmente chegar numa cidade e procurar uma sinagoga, não é? E aí lá na sinagoga ele argumentar com os seus compatriotas, tentar provar para eles que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo esperado. Mas parece que não havia sinagoga lá em Filipos. Precisava de um número mínimo de judeus para formar uma sinagoga numa cidade. Parece que não tinha esse número mínimo, não havia sinagoga. Paulo descobriu que havia uma reunião de oração. Umas mulheres se reuniam na beira de um rio lá para orar e tal. E ele partiu para lá. Falou, opa, vamos começar por aqui, não é? E Lucas diz que lá Paulo falou de Jesus para as mulheres que se reuniam lá à beira do rio. Uma mulher chamada Lídia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura,
mulher ouviu Paulo falando de Jesus, se converteu. Paulo batizou Lídia, batizou a sua família. Ele foi convidado para ir para a casa de Lídia. Parece que na casa de Lídia começou, então, um ponto de pregação. Lucas diz também que em Filipos, uma moça possuída por espíritos malignos foi liberta por meio do ministério do apóstolo Paulo naquela ocasião. Lucas diz que havia gente que ganhava dinheiro com aquela moça, né? Fazendo adivinhações e tal. E como a moça foi liberta dos espíritos malignos, o negócio rentável de alguns lá em Filipos acabou sendo prejudicado pela libertação da moça, e isso trouxe problemas para Paulo. Paulo foi processado, levado às barras dos tribunais, Paulo foi preso, açoitado, lembram? E à noite, ele e Silas cantavam louvores lá na prisão. De repente, um terremoto. O carcereiro ficou apavorado, porque imaginou que os presos haviam fugido, e se não fosse pela intervenção de Paulo, o carcereiro acabaria dando fim à sua própria vida. E Deus usou Paulo, então, e com essa intervenção, o carcereiro de Filipos foi livre da morte física naquela ocasião e foi livre também da morte espiritual e da morte eterna. Ele foi convertido ao Senhor Jesus, foi batizado com toda a sua família. Então, lembra da história? Assim nasceu a igreja dos filipenses. Esses são personagens do início desta igreja. Esta carta foi escrita por cerca de 10 anos depois desse início. Esse início que eu acabei aqui de descrever rapidamente, você conhece, aconteceu por volta do ano 50, 52 da nossa era. Jesus deve ter morrido por volta do ano 30, 33, não é? Foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou, foi assunto aos céus. Cerca de 20 anos depois nasce essa igreja em Filipos. 10 anos depois, Paulo está escrevendo essa carta. Então, 10 anos mais ou menos depois do nascimento da igreja, essa carta foi escrita. 10 anos. Será que Lídia estava lá? Talvez, né? Lídia, vendedora de púrpura, sua família. Será que aquela moça que foi liberta dos espíritos malignos estava lá quando Paulo mandou essa carta? Talvez estivesse lá, membro da igreja ainda. Será que o carcereiro estava lá ainda, na igreja de Filipos? Possivelmente, quem sabe, 10 anos, não é muito tempo, não é? Mas não eram só eles, esses são os personagens que a Bíblia nos conta. Certamente tiveram outros, certamente depois que Paulo saiu, nesses 10 anos, muitos outros foram salvos pelo poderoso evangelho da graça. Enfim, então é a essa gente que Paulo endereçou essa carta. Agora, veja como é que Paulo se refere a essa gente, não é? Paulo se refere a eles dizendo: a todos os santos em Cristo Jesus que vivem em Filipos. Curioso, Paulo chama essa gente de santos em Cristo Jesus. Será que Paulo está dizendo que essa gente era gente perfeita, sem pecados, moralmente perfeitas? Certamente que não. Não é? Paulo vai dizer logo na frente: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, então eles estavam sendo aperfeiçoados ainda não estavam prontos, não estavam acabados, completos, não é? Então, eles ainda não eram perfeitos. Por que Paulo chama de santos, então? Irmãos, no nosso imaginário, santo
significa perfeição moral. Mas não é isso que significa o termo aqui nesta carta e na Bíblia em geral. Santo significa separados por Deus, separados para Deus. Então, Paulo diz aqui que eles são santos, foram separados para Deus. E notem que Paulo diz que eles são santos em Cristo Jesus. Preste atenção. Esta separação implica união, conexão, ligação com Jesus. Então, esse termo em Cristo é um termo que Paulo usa muito nos seus escritos, mais de centenas de vezes. Então, Paulo está dizendo que essas pessoas foram separadas por Deus e elas foram unidas, conectadas a Jesus Cristo. Essa expressão em Cristo é muito significativa. Por quê? Porque é em função desta união que nós somos receptores de todo tipo de bênçãos. É só por causa desta união. Preste bem atenção. É Cristo e somente Cristo, não você, é Cristo que é o objeto do amor eterno do Pai. O próprio Deus dá testemunha disso. Ele diz: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. É Jesus o objeto do amor de Deus. Só Jesus. Talvez você pense, reverendo, então, eu não sou objeto do amor de Deus? Deus não me... Você é objeto do amor de Deus por causa da sua união com Cristo. Esse amor de Deus, que é o amor por Cristo, respinga em você se você estiver unido a Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Santos em Cristo Jesus. Você é amado por Deus em virtude da sua união com Cristo. Por isso que Paulo vai dizer, em algum momento na carta, nós vamos chegar lá, que ele considerou tudo mais refúgio por causa dessa união com Cristo. Isso muda tudo na nossa vida. Irmãos, eu disse que o termo santo, ele não significa perfeição moral. Sim, significa separação. Mas eu preciso deixar claro aqui aos irmãos que, embora ele não signifique perfeição moral, o termo santo, ele tem uma dimensão moral. Porque, preste atenção, a lógica é a seguinte: ao dizer que o cristão foi separado por Deus e para Deus, a Bíblia está dizendo que o cristão é distinto dos demais. Isso significa que o cristão é diferente. Ele foi separado. Isso significa que ele pensa de maneira diferente da cultura deste mundo. Dizer que ele foi separado é dizer que ele tem uma escala de valores diferente da escala de valores deste mundo. Ele foi separado, ele é diferente, ele é distinto. O cristão vê a vida com os olhos de Cristo, ele tem a mente de Cristo. Ele é diferente, ele foi unido a Cristo. E por isso mesmo ele está habilitado, em função desta união, a viver em novidade de vida. Ele passa a ter a mente de Cristo, ele passa a ter o paladar espiritual e moral mudado. Assim como
o ramo da videira recebe seiva para frutificar, Jesus falou: eu sou a videira e vocês são os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Como o ramo está conectado à videira e por causa dessa conexão recebe seiva para produzir fruto, assim o cristão está ligado a Cristo, que é a videira verdadeira, e ele recebe de Jesus os recursos, a vida, o poder necessário para viver em novidade de vida. Então preste bem atenção. Ser santo em Cristo não significa ser perfeito, mas ser santo em Cristo tem implicações morais. Ser santo em Cristo não significa perfeição moral, mas significa habilidade para viver em novidade de vida. Paulo vai dizer aos Filipenses no verso 6, desse mesmo capítulo: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Então, o cristão não é perfeito, a obra não está completa, mas ela já foi iniciada, ela está em andamento. Então, ser separado, ser santo, tem implicação moral. Ser santo é, sim, viver em novidade de vida, embora não seja perfeito. Agora notem ainda, irmãos, que a carta não é destinada a alguns santos, mas a todos os santos em Cristo Jesus que vivem em Filipos. Então isso tem implicações também. Paulo escreveu essa carta para que ela fosse lida, recebida por todos os santos que viviam em Filipos. Isso é muito importante, porque isso ensina para nós que a Bíblia não é destinada a uma elite espiritual, a uma casta de iluminados. Vocês sabem que antes da reforma protestante do século XVI, o pensamento é de que a Bíblia não pode ser lida por gente comum, gente simples. Não, a Bíblia tem que ser lida pelo clero. É o clero que precisa ler a Bíblia. Gente simples, gente comum, cristão comum, não pode ler a Bíblia. Era assim que se pensava antes da reforma protestante. Os reformadores disseram: não, de jeito nenhum. A reforma defendeu que a Bíblia precisa ser colocada na mão do povo. A reforma defendeu o livre exame da Escritura. A partir da reforma religiosa ou protestante do século XVI, é que esta proliferação de Bíblias aconteceu. Claro que a providência de Deus ajudou, porque a imprensa foi descoberta e tal, mas esta ideia de que a Bíblia deve estar na mão de alguns santos, de uma elite iluminada? Não. Paulo escreveu essa carta para quem? Para todos os santos que vivem lá em Filipos. É claro, Paulo destaca aqui bispos e diáconos. Ele destaca uma liderança da igreja aqui. Bispo é o mesmo que presbítero, tá bom? Então, bispos e diáconos. Mas embora Paulo destaque esses dois ofícios aqui, ele não destaca como uma casta especial de cristãos. Ele se dirige aqui a todos os santos, ele diz, inclusive bispos e diáconos. Então, Paulo inclui no grupo todos os santos que vivem em Filipos, os presbíteros e diáconos. Inclusive, Paulo os inclui no grupo. Eles não são um grupo à parte, eles não são superiores que os demais, eles não são especiais. Então, embora Paulo mencione
destaque bispos e diáconos, isso não significa uma casta superior. Mas é importante a gente notar que já por volta do ano 60 da nossa era, já havia esses dois ofícios na igreja de então. Então isso mostra, meus irmãos, que a vontade de Deus é que essa organização, como nós temos hoje, esteja presente na igreja até a volta do Senhor. Então, sobre os destinatários é isso. Santos que vivem em Filipos. Finalmente, depois da identificação dos destinatários, vem a saudação inicial. Qual é a saudação de Paulo aí? Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nessa saudação, Paulo expressa o desejo do coração dele. Qual é o desejo do coração dele para os crentes de Filipos? Que eles tenham graça e paz. O que é isso? Irmãos, essa não era necessariamente uma saudação religiosa. Hoje a gente usa graça e paz como uma saudação essencialmente cristã. Mas não era. Graça era um termo usado entre os gregos. Graça. É um termo com um universo de significado enorme. É o termo charis, traduzido por graça, não é? O universo de significado é enorme. Mas a ideia é saúde, vida boa, vida abundante, tudo de bom, não é? Essa é a ideia, uma vida significativa. Então era assim que os gregos se cumprimentavam. E paz é uma palavra, é uma saudação de origem judaica. Eirene, aqui no grego, que é a tradução do shalom, do hebraico. Paz, não é? Essa sim tem uma conotação religiosa, porque em Israel o Estado e a igreja se misturavam e se confundiam, não é? Mas o significado era mais ou menos o mesmo. Vida boa, vida abundante, vida plena, vida significativa, não é? Para você. Então, Paulo aqui não está inventando uma saudação nova. Ele está usando a saudação da época, não é? O que ele faz aqui é juntar um jeito grego de cumprimentar e de saudar e um jeito hebraico de saudar e uns aos outros. Mas Paulo qualifica: que graça e que paz é esta? Ele diz: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então a saudação de Paulo não é uma formalidade vazia, é um desejo sincero, tem a ver com o conteúdo da carta. Paulo não está aqui só enchendo linguiça, dizendo aquelas coisas preliminares que a gente tem que dizer antes de escrever a carta. Não é isso. Paulo está aqui antecipando o assunto da carta. Por quê? Porque Paulo vai mostrar nesta carta que essa vida plena, que essa vida abundante, essa vida significativa, cheia de alegria, essa vida cheia de contentamento, só pode ser encontrada no Senhor. É graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, a tônica dessa carta é sobre alegria e contentamento. Nessa carta, Paulo vai ensinar a você e a mim como é possível aprender a ser contente em toda e qualquer situação. Paulo usa o substantivo alegria, ou o verbo alegria, 16 vezes nesses 4 capítulos. Então são 4 vezes por capítulo ele fala: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor.
alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. E ele termina dizendo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendemos com Salomão que a vida debaixo do sol é estranha. A vida debaixo do sol é vaidade de vaidade. A vida debaixo do sol é correr atrás do vento. Agora, vamos aprender com Paulo que é possível ser contente em toda e qualquer situação. Como a gente pode ser contente vivendo num mundo assim? Descrito por Salomão no Eclesiastes. Como é que você pode ser contente quando o cônjuge decepciona? Como é que você pode ser contente quando os filhos se rebelam? Como é que você pode ser contente quando os filhos vão embora? Como é que você pode ser contente quando o médico diz, é câncer? Como é que você pode ser contente quando o chefe diz, passa no RH para assinar a sua demissão? Como é que você pode ser contente em toda e qualquer situação? Eu espero que você encontre as respostas em Filipenses. Essa é a minha oração. Eu vou trabalhar para que, com a graça de Deus, você encontre as respostas em Filipenses. Que Deus nos ajude e que Deus nos alimente com essa carta. Amém.